Então vamos falar nesta oportunidade, nesta noite, um tema: os judeus rejeitam Jesus Cristo. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 10, versículo 22 a 26. João, capítulo 10, versículo 22 a 26. E em Jerusalém havia festa da dedicação e era inverno. Jesus andava passeando no templo do alpendre de Salomão. E rodearam-no, pois, os judeus e disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-lo abertamente. Respondeu Jesus: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já tenho dito. 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço-as, e elas me seguem. Oremos. Senhor, estamos diante do texto da Tua Palavra, no Evangelho de João. Abençoa enquanto falamos e ouvimos a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Os judeus rejeitam a Cristo. Quero falar nesta noite dentro da cristologia, que é a doutrina que trata tudo sobre Jesus Cristo, seu nascimento, a sua infância, a sua juventude em Nazaré, o seu ministério, e no texto que lemos trata mais da sua divindade. Jesus era e é Deus, é divino. Tantos os profetas falaram disso, como os apóstolos. Jesus se declarou ser Deus, ele é Deus. Isso faz toda a diferença das religiões como o islamismo e o judaísmo, que são religiões mundiais que acreditam na existência de um só Deus, porém duvidam que Jesus é o Filho de Deus. O islamismo crê que Jesus é apenas um profeta. E o judaísmo acredita mais em Moisés do que Jesus. Quando Jesus curou um cego de nascença, o cego disse: olha, não sei quem ele é, eu sei que eu era cego, agora vejo. E os judeus apertavam o cego, o ex-cego, e o cego disse: vocês querem ser discípulos de Jesus? E os judeus falaram: não, discípulo de Jesus seja tu. Nós somos discípulos de Moisés. Então o judaísmo crê em Moisés, o islamismo crê em Maomé, mas nós cremos em Jesus de Nazaré. Aleluia! Quer aplaudir esse Jesus de Nazaré agora? Aleluia! Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Aleluia! Jesus estava na festa da dedicação e era inverno. Cuidado com o inverno na vida espiritual, a frieza. Hoje, no fim dos tempos, Jesus disse que o amor de muitos, ou de quase todos, esfriará. O crente precisa tomar muito cuidado com a sua devoção, não permitir que o seu termômetro espiritual vá descendo, esfriando o coração, perdendo o sentimento. Mas a Bíblia é um livro que aquece a nossa fé. A oração aquece a nossa fé. O louvor constante aquece a nossa fé. Aleluia! Jesus, em João capítulo 5, existem 3 capítulos em João que trata da divindade de Jesus. João capítulo 5,
João capítulo 8 e João capítulo 10, onde lemos aqui que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. Nós, a cada dia, irmãos, ouvimos a voz de Deus. Ouvimos o seu chamado, o seu convite à salvação. Ouvimos o seu convite diariamente para uma vida de santificação. Ouvimos ele falar no nosso coração pelos acontecimentos. Essa pandemia tem sido uma pregação para que a humanidade se volte para Deus. Porém, nem todos entendem assim. Nem sempre catástrofes fizeram com que os homens se aproximassem de Deus. Em Isaías está escrito que nem na terra da retidão, até na terra da retidão, o homem pratica iniquidades. Então, Adão pecou no ambiente bom, o paraíso, e Jó não pecou na desgraça. Então, muitas das vezes a pessoa quer mudar de casa para um ambiente mais tranquilo, de paz, mas isso é aparente. A verdadeira paz não depende do ambiente que você está ou você mora, porque a paz de Cristo vem quando Ele perdoa nossos pecados e tira a nossa culpa. Salmo 32, 2: bem-aventurado o homem em cujo espírito não há engano. Em outra versão, bem-aventurado o homem cujo espírito não há culpa. Então, o pecado tornou os homens culpados desde nascença. Ao escutar o evangelho, é um convite a receber de Deus a inocência. Aleluia! Jesus era inocente, Filho de Deus, bendito. No capítulo 5, Jesus se identifica como igual a Deus. Os judeus oprimiam ele com perguntas: quem dizes tu ser? E Jesus fala em João 5,19: tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Assim como o Pai ressuscita os mortos, assim o Filho também ressuscita aqueles que quer. E o Pai entregou ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Pai, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E o Pai deu ao Filho todo o juízo, toda a autoridade. E assim como profetizou Daniel no capítulo 12, verso 2, todos que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a ressurreição da vida, e outros ressuscitarão para a ressurreição da condenação. Daniel 12, 2. E Jesus repete essa profecia de Daniel em João 5, 29. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então Jesus estava falando da sua divindade para o povo judeu. A sua divindade. Jesus é divino, é o próprio Deus. Tem pessoas que têm dificuldade, mas ele não é apenas o Filho, mas o Filho tem a mesma natureza do Pai. Lá em João 10, 30, ele diz: eu e o Pai somos um. E natureza. Tudo que o Filho faz, o Pai faz, o Filho faz igualmente. Aleluia! E no capítulo 8, Jesus também fala sobre a sua missão, quando depois dele falar e perdoar a mulher adúltera, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Nesse capítulo 8, Jesus também
tem um diálogo com os judeus mostrando a sua divindade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele estava falando com os judeus. Olha, nós somos livres, nunca servimos a ninguém, nunca fomos escravos de ninguém. Como tu dizes sereis livres? Que Jesus diz? Se o Filho de Deus vos libertar, Jesus estava falando de uma libertação espiritual, a libertação do pecado, porque o pecado é a pior escravidão que existe. O pecado é a pior escravidão que existe. E Jesus mostrou para os judeus, nos seus ensinos, nos seus conselhos, na sua pregação, fez com que os judeus entendessem que eles precisavam muito mais do que ter uma religião, mas eles precisavam entender que tinham uma natureza humana pecaminosa e vivendo na prática do pecado, Jesus disse para eles: vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão, mas vosso pai é o diabo. Por quê? Porque os judeus legalistas, extremistas, cheios de regras exteriores, tinham seu coração cheio de maus pensamentos, ódio, ira, e lutavam contra Jesus. Jesus, no Sermão da Montanha, tinha dito, em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Jesus teve trabalho com seu próprio povo. Diz a Bíblia em João 1:11. Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Ele fez o mundo, junto com o Pai e o Espírito Santo. Ele criou todas as coisas. Estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. O mundo viu em Jesus, humilde, pobre, criado em Nazaré, na Galileia. Diz o profeta Isaías que não achávamos nele beleza nenhuma. Ele não era um formato de um galã de olhos azuis e cabelos compridos. O melhor retrato de Jesus é a Bíblia. E Isaías diz no capítulo 53, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era um homem de dores, era um homem de trabalho. Jesus era um homem de aflição. Aprendeu a obediência até a morte, e morte de cruz. Os judeus, cegos de entendimento, cheios de religiosidade externa, nós devemos, irmão, ter cuidado com o ser religioso. No tempo de Jeremias, o povo ia para a casa de Deus adorar o templo, Jeremias 7. Jeremias se pôs na porta do templo e disse: melhorai vossos caminhos, melhorai vossas ações, e não fique dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Melhorai vossas obras, vossos caminhos. É um perigo quando nada sabemos da santificação. O sangue de Jesus, quando ele derramou na cruz, foi para santificar um povo que o aceita como Senhor e Salvador. Você já aceitou Jesus como teu Senhor? O centro da tua vida? O centro da minha vida, da nossa vida? Todos nós almejamos uma vida social melhor. Isso não é pecado. Se as vossas riquezas aumentarem, diz a Bíblia em Salmo 62:10, não coloque nelas o coração.
É natural vencer na vida social, ter uma família, ter bens que Deus concede. Porém, isso é passageiro. A Bíblia diz que temos uma herança. Somos co-herdeiros com Cristo. Se temos uma herança, é porque Deus é Pai. O cristianismo é a única religião divina que chama Deus de Pai. Nenhuma religião diz que Deus é Pai, mas Jesus chamou meu Pai. Nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estar com medo da morte, medo disso, daquilo. Não. Você não recebeu o espírito de escravidão. Nós nascemos com esse espírito, escravos do pecado. Ao escutar a palavra de Deus, somos livres. Aleluia. Disse Paulo em Romanos 8,15: não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estar com medo, mas recebemos o Espírito Santo de adoção de filhos, o qual clamamos, Abba Pai. Na língua aramaica, Abba Pai quer dizer paizinho querido, intimidade com Deus. Você dobra o joelho, não sabe nem o que falar, mas você fala, Pai, eu te chamo de Pai por causa do teu filho que eu acreditei e ele é meu Senhor. Pai, acredito na morte dele, na ressurreição dele, não posso me salvar, não posso apagar o meu passado, não posso perdoar o mau pensamento de hoje, mas teu filho com seu sangue pode fazer e limpar. E o sangue de Jesus, diz a Bíblia, limpa de todo pecado. E nos dá uma boa consciência, uma consciência sem ofensa. Paulo, escrevendo os seus escritos, as suas cartas, ele diz que recebeu de Deus uma boa consciência. E ele pregando para Félix, governador em Cesareia, ligado ao Império Romano, Félix, ouvindo a pregação de Paulo, Paulo diz assim: eu tenho andado diante de Deus e diante dos homens com uma consciência sem ofensa. O pecado ofende a Deus. Um mau pensamento não confessado e abandonado ofende a Deus. Todo pecado em pensamento, em palavra, em ações, ofende a Deus. Deus é o grande ofendido e nós somos o grande ofensor. Ofendemos a Deus com nossos pecados. Mas Paulo diz, alcancei de Deus uma consciência sem ofensa. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós somos privilegiados. Temos que valorizar esse livro divino, que não é do homem. A Bíblia não é de origem humana, é origem divina. Está escrito, a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. A profecia, disse Pedro, não foi produzida por vontade de homem nenhum, mas ela foi escrita por homens santos de Deus. Não foi qualquer homem que escreveu a Bíblia. Homens que Deus separou e Deus soprou neles o Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou, ele soprou nos apóstolos e disse, recebei o Espírito Santo. Em João capítulo 20, que é o capítulo da ressurreição. João capítulo 20, verso 22. Jesus soprou neles o Espírito Santo. Então vamos recapitulando o que estamos ensinando. Os judeus rejeitam a Jesus. No capítulo 5, no capítulo 8 e no capítulo 10 de João. Somente no Evangelho de João mostra
esse discurso, esse diálogo que Jesus tem com os judeus. Eles tinham grande dificuldade de reconhecer Jesus como Messias, como o Cristo de Deus. E Jesus falou: creio ao menos nas obras que eu faço em nome de meu Pai. Vocês estão vendo as obras. E eles, nem vendo as obras, os milagres, deram crédito. E quando alguns deram crédito, em João 2,23, alguns creram nele. A Bíblia diz que Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. É por isso que ele começa o diálogo com Nicodemos, falando que o homem tem que nascer de novo. O homem tem que renascer, morrer para o pecado, nascer para Cristo. É coisa quando você recebe Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Espírito Santo gera uma nova vida. Quando você escuta a palavra de Deus agora, ou em qualquer momento, ou lê, está sendo plantado no seu coração uma semente, uma nova semente. O pecado é uma semente antiga, velha. Nascemos com a semente pecaminosa. Não podemos mudar isso, o curso da vida. Dos 8 aos 80, o homem não muda. Mas quem vem a Jesus, ele muda. O Espírito Santo muda. Agora, o homem tem que cooperar com Deus, porque o homem tem livre vontade. Né? Você pode escolher seguir Cristo ou escolher seguir o seu coração pecaminoso. Você prefere seguir os teus próprios pensamentos ou o pensamento de Deus, que é a palavra de Deus? Os nossos pensamentos são rebeldes. Os nossos pensamentos naturais vêm de uma vida natural. Comer, beber, trabalhar, se divertir, descansar e morrer. A vida é só isso? O sentido da vida é isso? Não. Jesus falou: eu vim para que tenham vida, e vida com sentido, vida com abundância, vida espiritual eterna. Surge uma pergunta: a sua vida já tem vida? A sua vida natural, que você herdou de pai e mãe, já possui a verdadeira vida, que é a vida de Cristo, ou a vida espiritual? Quando alguém escuta o Evangelho e acredita em Jesus, o Espírito Santo gera essa vida espiritual. Isso tem um começo. Aqui está um pastor, nascido na Bahia, veio de uma vida desregrada de vícios e dissolução. Um determinado dia ele escutou a palavra de Deus. Hoje é um pastor há mais de 20 anos, mais de 30. Pastor Clóvis está sempre aqui conosco. Veio de uma vida dissoluta, desregrada, sem conhecimento. Hoje é um zeloso homem de oração. Temos aqui um jovem conosco, veio aqui pela segunda vez. Temos aqui a irmã Solange, se alimentando da palavra, as irmãs e irmãos. Por que estamos aqui? Porque precisamos sempre regar essa semente que um dia Deus plantou no nosso coração, através do seu Filho. Foi plantada em nós uma semente incorruptível. Nosso espírito e alma nunca podem se corromper com o pecado. O corpo está se corrompendo com o tempo. Estamos cada vez mais idoso. Não tem como mudar isso. Paulo disse: ainda que o corpo envelheça com o tempo, a alma e o espírito se renova para nunca se corromper. Você quer não viver se corrompendo? Mastigue esse livro todo dia.
coma as suas palavras. Jesus falou: aquele que me ama, guardará minha palavra. Aquele que não me ama, não guardará minha palavra. Está em João também. 14, 23 e 24. João capítulo 14, 23 e 24. É guardar a palavra ou não guardar? Apocalipse 1, versículo 3. Disse João em Apocalipse: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve. Você está ouvindo? Bem-aventurado aquele que guarda. Vamos repetir? Ler, repita: ler, ouvir, guardar. Ler, ouvir e guardar. Bom, o que é meditar? Meditar é refletir o que você lê e refletir o que você ouve. Toda atenção é pouca, todo cuidado é pouco. Na casa de Deus, aqui agora, Satanás trabalha na nossa mente, colocando preocupação e distração para você não ter proveito da mensagem. Ele é o grande atrapalhador da obra de Deus. Me lembro agora que Paulo, nos seus projetos de missão, de evangelização, num determinado ponto de viagem, Paulo diz: Satanás nos impediu. Satanás põe barreira para você não permanecer na palavra. Por que há muitos desviados? Por que há muita gente que era crente e agora não é mais? Qual foi o principal problema que fizeram sair da igreja? Será que as tentações eram muito grandes? Não. Os problemas eram muito graves? Não. O principal problema de uma pessoa que se desvia é que não alimentou a semente. Se descuidou de ler a Bíblia todo dia. Se descuidou de ouvir regularmente a palavra de Deus na casa de Deus. Negligenciou o estudo bíblico. Não cultivou o gosto pela leitura. E sem esse paladar, você se perde. Porque no mundo que vivemos, em todos os tempos, há sempre a atração do mundo. A Bíblia fala que a concupiscência dos olhos, o desejo ardente da vaidade dos olhos, a cobiça e as concupiscências quer dizer desejo ardente dos pensamentos. É o olhar e o pensar que te afasta de Deus. Se você olha a coisa pecaminosa ou pensa coisa pecaminosa, isso pode te levar à destruição da sua alma. Estou me lembrando de um provérbio que diz assim, provérbio vem depois dos Salmos, né? 6,32. O que adultera com uma mulher é falta de juízo. Em outra versão, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. Destrói a sua própria alma. O pecado sempre tem 3 prejuízos. O pecado ofende a Deus, o próximo e você mesmo. Tem 3 prejuízos de quem peca. Você prejudica o próximo, você próprio e o próprio Deus. Deus é ofendido pela sua falta de reconhecimento de quem Ele é. Aqui está conosco um pastor que uma vez, a gente conversando pelo caminho, sem ele perceber, Deus falava comigo fortemente, quando ele disse: do nosso coração não vem nada bom, mas tudo que é bom vem do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Tudo que é bom
vem do alto. Ajuda do alto você precisa, não autoajuda. Quem já ouviu falar em livros de autoajuda? Está muito na moda. O que é isso? Você não precisa de Deus. Você tem que ajudar você mesmo. Vencer por si mesmo. Vença, conquiste, faça, aconteça. Pelo pensamento positivo. Ajude você mesmo. Jesus falou, não. Sem mim nada podeis fazer. Esse entendimento dessa necessidade que temos de Deus, isso é fundamental, importante. No Salmo 86 está escrito, no Salmo 86, inclina, Senhor, os teus ouvidos, ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Davi era rei. Rei geralmente é pobre ou é rico? Rico. Mas ele diz, Senhor, estou aflito e necessitado. Davi sentia que a riqueza que ele tinha por ser rei não preenchia seu coração. Ele estava necessitado de alma, na alma. E nesse mesmo salmo, no verso 2, ele diz, Senhor, guarda minha alma, porque eu sou santo. Olha que oração. Guarda minha alma, porque eu sou santo. Ele não está dizendo, Senhor, não me deixa perder o castelo, minha casa de rei. Não, ele não estava preocupado com coisa dessa terra. Ele estava preocupado de perder a santidade. Guarda minha alma, porque sou santo. Ele estava triste. O santo também fica triste por causa dos problemas da vida. No verso 4, Senhor, alegra a alma do teu servo. Ele estava triste e pediu para Deus alegria. Peça para Deus as coisas espirituais. Peça amor, peça alegria, peça paz, satisfação, paciência, domínio próprio. Tudo que vem do Espírito Santo, temos que pedir com humildade. Nós precisamos de mais amor, de mais paz, de mais alegria, de mais paciência, de mais mansidão. Precisamos nos controlar melhor, o domínio próprio. Isso são virtudes do Espírito Santo. Aleluia. As nossas maiores necessidades são espirituais. Por isso que Davi diz no Salmo 86, 2, guarda minha alma, porque sou santo. Sem a ajuda de Deus, nós não podemos guardar nossa alma. Porque a carne é fraca. Jesus ensinou que nossa natureza humana, sem o cuidado de Deus, ela fracassa. Guarda minha alma, porque sou santo. Jó perdeu bens, perdeu filhos, num só dia 10 filhos. Jó passou por muita provação, Jó, mas ele não perdeu o espírito, não perdeu a alma. Deus tinha dito para Satanás, Satanás, toca nos bens de Jó, tira tudo que ele tem, mas não toca no espírito, o espírito é meu. E no capítulo 10 de Jó, versículo 12, Jó faz uma oração, Senhor, o teu cuidado guardou o meu espírito. Se Deus não guardar nosso espírito, podemos se corromper. Se Deus não guardar nossa alma, podemos se corromper. Ele é o guarda fiel do seu povo. E o guarda não dorme, nem tosqueneja, diz o Salmo 121.
O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o nosso pé. Ele não deixa a gente tropeçar no pecado. Ele segura. Se depender de Deus, eu já estou no céu agora. O Clóvis está no céu agora. Todos nós, obreiros. Mas existe uma cooperação mútua entre nós e Deus. Olha o que Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me seguem, dou a vida eterna, ninguém arrebata da mão do meu Pai. Mas você mesmo pode sair da mão do Pai. Olha o perigo, porque você tem o livre-arbítrio. Deus, ao criar Adão foi criado adulto, perfeito, santo, saudável e eterno. Mas Deus dotou Adão de liberdade de escolher. E na hora da tentação, a tentação é melhor. Se afastou de Deus. E toda a humanidade, diz a Bíblia, por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E o pecado passou a todos. Por isso que todos pecaram. E todos morrem, porque todos pecaram. Só teve um que morreu sem pecado. Nasceu sem pecado. Viveu sem pecado. Morreu sem pecado. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por Jesus não pecar, lá em João 17, 19, ele diz: eu me santifico a mim mesmo. Pai, eu me santifico a mim mesmo, para que aqueles que creem em mim sejam santificados na tua verdade. Jesus, quando viveu no mundo, ele se santificou. Como Deus, não, como homem. Como Deus, ele não precisava orar, mas como homem, orou. O judeu ia para a sinagoga com 6 anos de idade, aprendia uma profissão e memorizava as escrituras. Jesus fez o mesmo. Um típico judeu memorizou as escrituras, a lei e os profetas e aprendeu uma profissão do seu pai, carpinteiro. Não é ele o carpinteiro? Como ele está dizendo, desci do céu? Está lá em João 6, 42. Os judeus não criam nele. Ele não é o filho do carpinteiro? Lá da Galiléia, lá do norte? O que ele está fazendo aqui no templo? Aqui no templo de Herodes. Ele anda no templo aí solto, falando, ensinando. Não é o filho do carpinteiro? Como ele está dizendo que é filho de Deus, desceu do céu? Olha como os judeus duvidavam, não criam e rejeitavam ele. E nós estamos aqui porque cremos. Um dia ele nos escolheu. Um dia ele nos chamou. Cada um veio de um jeito, mas estamos aqui na caminhada, na jornada, e dependendo sempre da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia. Amém, irmãos? Quem está feliz porque está na casa de Deus? Quem está feliz, levanta a mão. A Bíblia diz, aplaudir o Senhor todos os povos. Vamos fazer o que está na Bíblia agora? Salmo 47. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Exultai, pulai de alegria, regozijai-vos, cantai louvores. Com júbilo. O que é júbilo? Com fervor, com alegria, animado. Crente animado vence o mundo. Crente animado vence a carne. Crente animado vence Satanás. As últimas palavras de Jesus: tem de bom ânimo. Nas aflições, nas dificuldades, na carestia, em qualquer situação,
Seja animado pelo Evangelho. O diabo não quer ver ninguém animado com o Evangelho. Mas graças a Deus aqui tem um povo animado. E você na live está animado também. Vamos orar e cantar mais um hino? Pediria que o ombreiro venha aqui para tirar as ofertas. Nós vamos cantar o hino 303. Vamos orar primeiro. Senhor, ó Senhor, Senhor, como foi dito, necessitamos de Ti, somos necessitados, como disse o salmista, eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ó Senhor, o salmista era um rei, necessitado da graça, da misericórdia, da Tua ajuda, da Tua mão, e nós precisamos da Tua mão estendida. Estende a Tua mão todos que nos assistem pela live. Assiste, Senhor, os obreiros. Estende a Tua mão sobre nós agora. Receba, Senhor, nosso cântico no término desse culto público. Vamos cantar que no sol precisamos de Ti, na noite precisamos de Ti, em todo momento precisamos de Ti. Em nome do Senhor Jesus, abençoa todos que vão cooperar agora, financeiramente para o progresso da Tua casa, com dízimos e ofertas. É no nome de Jesus, amém.